Ela foi traída pelas pessoas que mais confiava. Perseguida pelos poderosos que queriam destruí-la. Mas Mariana não desistiu. Hoje, ela é a rainha que derrubou um império criminoso, e ninguém vai parar sua justiça. Capítulo 1 A Noite da Humilhação. O salão estava impecável, iluminado por lustres de cristal que lançavam reflexos dourados nas paredes de mármore. Mesas redondas estavam dispostas com toalhas de linho branco, arranjos de rosas vermelhas e talheres de prata reluzentes. Era o jantar de gala anual da Fundação Ferraz, uma noite em que empresários, políticos e figuras da alta sociedade disputavam atenção e prestígio. No canto, Isabela Duarte, 29 anos, vestia um vestido azul marinho justo, com uma fenda lateral que revelava suas pernas longas. O cabelo, preso em um coque elegante, deixava o rosto limpo, expondo os olhos castanhos que carregavam uma mistura de ansiedade e esperança. Ela estava ali por um motivo especial. Era a noite em que seu noivo, Henrique Ferraz, prometera anunciar o noivado oficialmente para todos. Henrique, herdeiro do Império Ferraz, era charmoso, rico e influente. Conheceram-se 4 anos antes, quando Isabela ainda era uma funcionária comum no setor de marketing de uma das empresas da família. O romance floresceu rapidamente, e ela acreditava que, finalmente, sua vida tomava um rumo de estabilidade e felicidade. A música suave da orquestra preencheu o ar enquanto Isabela segurava uma taça de champanhe. O coração acelerava cada vez que Henrique se aproximava do palco. Ele subiu, pegou o microfone e sorriu para os convidados. Boa noite a todos. Esta noite é especial para mim e para minha família, começou ele, com aquela voz firme que sempre conquistava plateias. Isabela sentiu o estômago revirar. É agora, pensou, já ensaiando mentalmente o sorriso que daria quando fosse chamada para o palco. Mas o que veio a seguir foi como um soco no peito. Henrique fez uma pausa dramática, e em vez de pronunciar seu nome, estendeu a mão para outra mulher, Vanessa Moura, a melhor amiga de Isabela desde a faculdade. Alta, loira, com um vestido dourado cintilante e um sorriso vitorioso, Vanessa subiu ao palco como se já soubesse que aquele momento lhe pertencia. Tenho a honra de anunciar meu noivado com esta mulher incrível. Vanessa, declarou Henrique, levantando a mão dela para exibir um anel enorme. O salão explodiu em aplausos, flashes e murmúrios. Isabela congelou. A taça em sua mão tremeu, o champanhe quase transbordou. Um calor subiu pelo seu rosto, misturando vergonha, choque e dor. Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele está me traindo com minha melhor amiga. E está me humilhando na frente de todos. Os olhares começaram a se voltar para ela. Alguns por pena, outros por curiosidade mórbida. Vanessa, com um brilho de malícia nos olhos, se inclinou para beijar Henrique no palco, como se quisesse que Isabela visse cada detalhe. Isabela respirou fundo, mas sentiu as lágrimas queimarem. Virou-se rapidamente, tentando alcançar a saída antes que alguém tentasse falar com ela. Mas no caminho, a mãe de Henrique, Helena Ferraz, uma mulher de postura rígida e olhar cortante, interceptou-a. Eu avisei que você nunca seria suficiente para ele, disse Helena, com um sorriso frio. Deixe de se iludir. Isabela não respondeu. Apenas seguiu em frente, atravessando o corredor até a porta principal. Lá fora, a noite fria de São Paulo a envolveu como um tapa gelado. Ela respirou fundo, ainda tremendo, chamou um carro por aplicativo. No trajeto para casa, as imagens daquela cena se repetiam como um pesadelo. Os aplausos, o beijo, o sorriso triunfante de Vanessa. A cada repetição, a dor se transformava lentamente em algo mais, raiva. Quando chegou ao seu pequeno apartamento, trancou a porta, tirou o vestido, sentada no chão da sala, começou a escrever. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas cada palavra que digitava era combustível para um plano que, naquele momento, começava a nascer. Se Henrique e Vanessa achavam que tinham vencido, iriam descobrir, cedo ou tarde, que derrubar Isabela Duarte foi o pior erro de suas vidas. Ela ainda não sabia exatamente como, mas tinha certeza de uma coisa: voltaria mais forte do que nunca, e faria todos se arrependerem. O salão estava iluminado com luzes quentes e douradas, como se cada foco tivesse sido estrategicamente colocado para criar um ambiente de pura sofisticação. O som de taças se encontrando, risos contidos e música suave preenchia o ar. Mariana respirou fundo, tentando disfarçar o turbilhão que se passava dentro dela. Aquela noite não era qualquer noite, era o aniversário de 10 anos de casamento dela com Roberto, e ele havia insistido em fazer uma festa intimista para amigos e familiares. Ela passou semanas planejando cada detalhe,
desde o menu meticulosamente elaborado até as flores frescas que chegavam naquela mesma manhã. Estava perfeita, vestido longo, cabelo impecável, maquiagem na medida certa. Todos a olhavam com admiração, ou pelo menos ela pensava que sim. Mas havia algo diferente no ar. Um murmúrio quase imperceptível, olhares que escapavam para o lado quando ela passava, e sorrisos que pareciam mais de compaixão do que de alegria. Mariana percebeu, mas tentou ignorar. Afinal, não queria estragar a própria noite com paranoias. Amor, disse Roberto, aproximando-se com um sorriso polido, preciso que você venha comigo. Quero te apresentar alguém muito especial. Mariana assentiu, sem imaginar que aqueles próximos minutos iriam despedaçar tudo o que ela acreditava sobre o próprio casamento. Roberto a conduziu até o centro do salão, onde todos começaram a se reunir. Um silêncio repentino tomou conta do ambiente. E então, como se fosse o apresentador de um espetáculo grotesco, ele anunciou: Pessoal, depois de 10 anos de casamento, cheguei a uma conclusão: às vezes, o amor muda de forma. Eu e Mariana, vamos nos separar. O coração dela congelou. A respiração ficou presa. Aquilo não estava acontecendo. Não ali. Não na frente de todos. Mas Roberto não parou. E mais, quero que conheçam a mulher com quem vou começar essa nova fase da minha vida. De trás dele, surgiu Clara, a assistente pessoal de Roberto. Jovem, linda, com um vestido ousado e um sorriso que beirava o debochado. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O salão explodiu em murmúrios. Alguns olhavam chocados, outros curiosos, e outros, quase felizes com o espetáculo. Vocês dois estavam juntos, todo esse tempo? A voz de Mariana saiu mais baixa do que ela queria, mas o microfone que Roberto segurava amplificou cada sílaba. Clara sorriu, apoiando a mão no ombro dele. Sabe, Mariana, às vezes a gente encontra a pessoa certa na hora errada. Eu e o Roberto, simplesmente nos encontramos. Aquela humilhação pública não era apenas cruel, era calculada. Mariana sabia disso agora. Ele poderia ter terminado em particular, mas não, ele quis destruir sua imagem. Ela não chorou. Não deu o escândalo que talvez esperassem. Apenas respirou fundo, ergueu o queixo e disse: Roberto, você acabou de me dar o presente mais valioso que já recebi. Ele riu, sem entender. E qual seria? Mariana sorriu, mas havia veneno na voz. A liberdade. O salão ficou em silêncio. Ela virou as costas e saiu, com passos firmes, sem olhar para trás. Por dentro, estava despedaçada, mas sabia que se caísse ali, ele venceria. O ar frio da noite bateu no rosto de Mariana assim que ela saiu do salão. O contraste com o calor sufocante lá dentro foi quase um alívio, mas não o suficiente para acalmar o tremor que percorria seu corpo. Ela atravessou o estacionamento com passos rápidos, ignorando os olhares curiosos de alguns convidados que tinham seguido até a porta para assistir ao desfecho do espetáculo. Ao destravar o carro, suas mãos estavam frias e suadas ao mesmo tempo. Entrou, fechou a porta e ficou alguns segundos apenas encarando o volante. Foi quando a primeira lágrima caiu. Não veio sozinha. Em poucos segundos, Mariana estava chorando de forma incontrolável, apoiando a testa contra o couro frio do volante. O que mais doía não era a traição, embora isso fosse insuportável. O que esmagava o peito era a humilhação calculada. Roberto sempre teve um jeito sutil de diminuir Mariana, mas agora ele havia ultrapassado qualquer limite. Ela se lembrou de cada pequeno momento em que havia ignorado sinais. Horas extras inexplicáveis no trabalho. Viagens a negócios que não faziam sentido. Mensagens apagadas no celular. E aquela mudança súbita no jeito de tratá-la, como se ela tivesse deixado de ser importante. Eu fui cega, sussurrou para si mesma. Mas naquele mesmo instante, algo dentro dela começou a mudar. Não era apenas raiva. Era um tipo diferente de energia, quase palpável, que se misturava à dor. Uma determinação crua, fria. Ela limpou as lágrimas com o dorso da mão e ligou o carro. Não iria para casa. A última coisa que queria era entrar naquele lugar cheio de lembranças dele. Dirigiu sem rumo por quase 1 hora, até parar diante de um pequeno café 24 horas. Lá dentro, o aroma de café forte e bolo recém-assado a envolveu. Sentou-se em uma mesa no canto, pedindo um cappuccino. Enquanto esperava, abriu o celular. A tela estava cheia de notificações, mensagens de amigas, colegas, até desconhecidos que estiveram na festa. Alguns demonstravam apoio, outros curiosidade mórbida. Entre as mensagens, uma chamou sua atenção.
Era de Lívia, sua amiga de faculdade, com quem havia perdido contato há anos. Mariana, eu vi o vídeo. Se precisar de um lugar para ficar ou de qualquer coisa, estou aqui. Não deixe ele te destruir. Me liga. Vídeo. A palavra fez o estômago de Mariana revirar. Ela abriu o link que Lívia havia enviado, lá estava. O momento exato em que Roberto anunciava a separação e apresentava Clara. Gravado, editado, e já com milhares de visualizações nas redes sociais. Os comentários eram uma mistura de choque, fofoca e até zombaria. Mariana fechou o vídeo. Se ele queria acabar com ela, teria que se preparar para ver o contrário acontecer. Ela puxou o celular novamente e digitou para Lívia. Me encontre amanhã. Acho que é hora de eu mudar tudo. E, naquele instante, Mariana não sabia exatamente como faria, mas tinha certeza de que ia se reerguer. E quando fizesse, ninguém iria esquecê-la. O dia seguinte começou com o som insistente do celular vibrando na mesinha ao lado da cama. Mariana tinha dormido pouco, enrolada em um cobertor fino no sofá de um pequeno quarto de hotel barato. Os lençóis ásperos e o cheiro levemente adocicado de desinfetante não a incomodaram, o que a mantinha acordada era o turbilhão na cabeça. Quando finalmente pegou o celular, viu o nome de Lívia piscando na tela. Bom dia, ou pelo menos deveria ser, disse Lívia do outro lado, com aquele tom meio irônico que Mariana lembrava bem. Estou te esperando no café central. Vem rápido, a gente tem muito que conversar. Mariana levantou devagar, olhou-se no espelho do banheiro do hotel e mal reconheceu a mulher que encarava seu reflexo. Olheiras profundas, rosto inchado de chorar, e o olhar carregava mais do que tristeza. Carregava algo que parecia uma semente de fúria. Ela vestiu uma calça jeans simples, uma blusa preta e prendeu o cabelo num coque apressado. No caminho até o café, não parava de pensar em como Lívia havia aparecido exatamente naquele momento, depois de tantos anos. O café central estava movimentado, mas Lívia se destacava logo à entrada. Vestida com um tailleur cinza elegante e sapatos de salto alto, ela parecia ter saído de uma revista de negócios. Seu sorriso foi caloroso, mas o olhar atento denunciava que ela já sabia mais do que estava disposta a dizer por telefone. Você está péssima, amiga, disse Lívia, sem rodeios, enquanto Mariana se sentava. Mas isso é bom. É na queda que a gente pega impulso. Mariana soltou um riso curto. Eu não sei nem por onde começar, Lívia. Ontem, foi como se minha vida tivesse sido arrancada debaixo de mim. E para piorar, tem um vídeo rodando. Eu vi. E foi aí que percebi, ele não está só te deixando, Mariana. Ele está tentando te destruir publicamente. E conseguiu, murmurou Mariana, mexendo no café. Lívia inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não. Só se você deixar. Olha, desde a faculdade, eu sempre soube que você tinha um talento enorme para lidar com pessoas, organizar coisas, resolver problemas. Você só precisa redirecionar isso. Mariana franziu a testa. Redirecionar? Pra quê? Eu perdi meu casamento, minha reputação e metade das minhas amizades em uma noite. E é por isso mesmo que você vai transformar isso na sua história de renascimento, disse Lívia, firme. Ele quer que todos vejam você como uma vítima patética. Nós vamos fazer com que todos vejam a mulher que ele nunca foi capaz de segurar. Mariana ficou em silêncio, observando a amiga. Uma parte dela ainda queria apenas se esconder, desaparecer, deixar que o tempo apagasse aquela vergonha. Mas outra parte, aquela semente de fúria, começava a germinar. Tá, e como você acha que eu vou fazer isso? Perguntou, com a voz mais firme do que esperava. Lívia sorriu de canto, como se já tivesse esperado essa pergunta. Primeiro, a gente vai limpar o seu nome. Depois, vamos construir algo seu, grande o bastante para que ninguém mais se lembre de você como a mulher traída no vídeo. Mariana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Pela primeira vez desde a noite anterior, sentiu que talvez houvesse um caminho. Mas ainda não sabia que, ao aceitar a ajuda de Lívia, estava abrindo a porta para um jogo muito mais perigoso do que apenas dar a volta por cima. Mariana olhou para Lívia com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ela sabia que, para reconstruir sua vida, precisaria de aliados, mas também sabia que confiar nem sempre era fácil. Lívia, eu agradeço por estar aqui. Mas preciso saber, por que agora? Depois de tanto tempo sumida, você aparece justamente na minha pior hora. Lívia sorriu, mas seus olhos revelavam algo mais profundo, um misto de segredos e intenções ocultas. Digamos que eu também tive meus motivos para desaparecer. Mas,
Quando vi o que fizeram com você, não pude ficar parada. Além disso, sempre admirei sua força, mesmo que você não visse isso. Mariana sentiu um pequeno alívio, mas a dúvida ainda persistia. Ela sabia que, no mundo em que estava entrando, nada era simples. E qual é o plano? Perguntou, tentando manter a voz firme. Primeiro passo, vamos tirar essa história das redes sociais. Contar a sua verdade antes que eles façam isso por você. Depois, vamos construir sua imagem de mulher forte, independente, que não se deixa derrubar. E você acha que isso vai funcionar? Mariana perguntou, olhando diretamente nos olhos da amiga. Não só acho, como tenho certeza. Mas, para isso, você vai precisar estar disposta a enfrentar tudo e todos, inclusive aqueles que juram te apoiar. Mariana engoliu em seco. Sabia que não seria fácil. A estrada para a superação estava apenas começando. Enquanto conversavam, um homem alto e de terno preto entrou no café, olhando rapidamente para Mariana antes de se dirigir a uma mesa no fundo. Ele parecia familiar, mas ela não conseguiu identificar quem era. Lívia percebeu o olhar de Mariana e franziu a testa. Cuidado! Nem todo mundo que aparece quer ajudar. Mariana respirou fundo e decidiu que, a partir daquele momento, não seria mais uma vítima. Ela iria lutar. E vencer. A manhã seguinte trouxe consigo uma luz cinzenta que mal conseguia atravessar as cortinas pesadas do quarto de Mariana. Ela acordou com a sensação de um peso no peito, resultado da noite mal dormida e da avalanche de emoções que a assolavam desde o anúncio humilhante de Roberto. Mas algo era diferente. Não era apenas tristeza, nem aquela sensação sufocante de derrota. Era uma determinação que vinha crescendo em seu interior, silenciosa, quase imperceptível, mas firme. Ao ligar o celular, viu que as mensagens continuavam chegando. Amigos, conhecidos, até estranhos enviavam palavras de apoio, mas também de alerta. Não demoraria para que Roberto e Clara tentassem mais golpes baixos para mantê-la no chão. Mariana sabia que precisava agir rápido. Ela marcou uma reunião com Lívia para o final da tarde e passou o dia entre telefonemas e pesquisas sobre como reconstruir sua imagem pública. Visitou agências de marketing, consultorias de comunicação, e até se inscreveu em um curso online sobre gestão de crises. Enquanto isso, sua mente não parava de revisitar cada momento dos últimos anos. As pequenas mentiras que Roberto contava para esconder a traição. As vezes que ela ignorou os sinais. As vezes que preferiu acreditar que o casamento deles era sólido. Mas agora era hora de olhar para frente. Ao anoitecer, no café central, Lívia chegou com um ar sério, carregando um tablet e uma pasta recheada de documentos. Preparada para virar o jogo? Perguntou, sentando-se à frente de Mariana. Estou, respondeu ela, embora um fio de nervosismo atravessasse sua voz. Lívia sorriu. Primeiro passo, vamos construir uma campanha de verdade e força. Mostrar quem você realmente é, antes que as mentiras dele se solidifiquem. Mariana assentiu, sentindo uma centelha de esperança. Mas sabia que a batalha seria árdua e que, para vencer, precisaria aprender a lidar com inimigos que iam além do visível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto e Clara comemoravam sua aparente vitória. Mas, nos bastidores, uma sombra surgia, um aliado inesperado que observava tudo, pronto para mudar o jogo de maneira definitiva. A estratégia começou a tomar forma nas semanas seguintes. Mariana e Lívia trabalharam incansavelmente, desenhando um plano para recuperar não só a imagem pública, mas principalmente a própria autoestima da jovem. Nas redes sociais, postagens autênticas, mensagens de empoderamento e pequenos vídeos mostrando momentos simples da vida cotidiana começaram a surgir. Mariana mostrava seu lado vulnerável, sim, mas também sua força, aquela capacidade que só quem já sofreu sabe ter. A reação do público foi surpreendente. Em meio a comentários de apoio, surgiram também críticas e ataques. Mas, aos poucos, a narrativa começava a mudar. Ela não era mais a esposa traída, mas uma mulher determinada a dar a volta por cima. Paralelamente, Mariana mergulhava em sua rotina profissional, assumindo desafios no trabalho com uma nova postura. Aqueles que antes a subestimavam começaram a perceber que a mulher à sua frente tinha mudado, e para melhor. Porém, o caminho não era livre de armadilhas. Durante uma reunião importante, Mariana descobriu que um colega próximo havia sido subornado por Roberto para atrapalhar seu crescimento. A traição não vinha apenas do lado pessoal, mas também profissional. Sentindo-se traída e revoltada, Mariana decidiu enfrentar a situação de frente. Com provas em mãos, convocou uma conversa com o diretor da empresa,
expondo o esquema e demonstrando sua integridade. O impacto foi imediato, o colega foi afastado, e Mariana ganhou o respeito não só dos superiores, mas também dos colegas que a apoiavam em silêncio. Na vida pessoal, um novo personagem entrou em cena, Gabriel, um jornalista investigativo que se interessou pela história de Mariana. Discreto, atento e ético, ele mostrou-se um aliado importante, disposto a ajudar a reconstruir a verdade por trás da traição. Enquanto isso, Roberto e Clara sentiam a pressão crescer. A vitória que parecia garantida começava a desmoronar, e a reação dele seria mais agressiva do que Mariana esperava. Mariana sentia o peso do passado tentando puxá-la para baixo, mas também descobria forças que desconhecia. Cada dia era uma batalha, cada pequeno avanço um troféu silencioso em uma guerra que parecia não ter fim. Gabriel, o jornalista, aproximou-se dela com uma mistura de profissionalismo e respeito. Em conversas discretas, ajudava a desmontar as mentiras espalhadas por Roberto e Clara, revelando uma rede de manipulações que ia além do casamento desfeito. A parceria entre Mariana e Gabriel rendeu matérias impactantes, que começaram a ressoar em círculos mais amplos, fazendo com que a opinião pública mudasse gradualmente. Ela não era mais apenas a vítima, mas a protagonista de sua própria história de superação. Ao mesmo tempo, Mariana começou a investir em si mesma de maneiras que jamais imaginara. Matriculou-se em aulas de defesa pessoal, retomou a terapia, e buscou apoio em grupos de mulheres que passaram por situações similares. A transformação ia muito além do exterior, era uma revolução interna. Mas o inimigo estava longe de desistir. Roberto intensificou suas manobras para desacreditá-la, usando contatos poderosos para fechar portas e criar obstáculos no trabalho e na vida pessoal. Clara, por sua vez, jogava com a imagem de nova esposa perfeita, tentando ofuscar a luz de Mariana com fofocas e intrigas. Mariana sabia que a batalha era grande, e que cada passo exigia coragem e estratégia. Porém, com aliados fiéis e uma vontade inabalável, ela começava a entender que a verdadeira força vinha de dentro. O eco das máscaras caindo. A claridade tímida da manhã atravessava as frestas da cortina, revelando um quarto que parecia mais frio do que na noite anterior. Mariana abriu os olhos lentamente, sentindo o peso da realidade se instalar de novo no peito. A cena da noite passada insistia em se repetir como um filme cruel. André rindo ao lado de Camila, os olhares cúmplices, a expressão satisfeita dele, como se sua humilhação fosse um prêmio merecido. Ela se levantou, sentindo os pés tocarem o chão gelado, e caminhou até a cozinha. Cada passo ecoava no silêncio da casa, um silêncio carregado de ausência. Pegou a xícara, serviu café, mas não bebeu. Apenas ficou ali, encarando a fumaça que subia, como se buscasse respostas no ar. Não havia respostas ali. Não ainda. Pegou o celular e viu dezenas de mensagens, algumas de curiosidade maldosa, outras de falsa solidariedade. Amigos que nunca perguntaram como ela estava agora enviavam "sinto muito" como se estivessem cumprindo um protocolo social. E, no meio de tudo, havia uma notificação que fez seu coração acelerar, um e-mail anônimo. Assunto: você merece saber a verdade. Mensagem: o que aconteceu ontem foi apenas a superfície. A história é muito maior. André e Camila não estão sozinhos nisso. Mariana leu e releu aquelas palavras. O remetente era desconhecido, e o e-mail vinha de um servidor que escondia a origem. Uma armadilha? Ou alguém tentando ajudá-la? O instinto dizia para apagar e seguir em frente, mas a raiva falou mais alto. Ela respondeu: quem é você e o que sabe? O retorno veio minutos depois. Encontre-me hoje, 15 horas, no café ao lado da Praça das Palmeiras. Venha sozinha. Não traga o celular ligado. O coração dela disparou. O medo tentava dizer que isso era insensato, mas a sede por respostas era maior. Às 15 horas, Mariana entrou no pequeno café. O cheiro de grãos moídos e pão recém-assado contrastava com a tensão em seu corpo. No canto, um homem de meia idade, com barba rala e olhos atentos, acenou para ela discretamente. Mariana? Perguntou ele, sem sorrir. Sim. Quem é você? Pode me chamar de Eduardo. Trabalhei anos no setor financeiro da empresa onde André investe. Ele e Camila não são apenas amantes, eles fazem parte de um esquema. E, pelo que sei, você é a próxima vítima. A palavra vítima a incomodou. Explique-se. Eduardo respirou fundo. Eles estão envolvidos num desvio de fundos e lavagem de dinheiro. O plano era usar seu nome e sua assinatura em alguns contratos para que, quando tudo viesse à tona, você levasse a culpa.
O jantar de ontem foi só para quebrar você emocionalmente, enfraquecê-la antes de usar seus documentos. O mundo pareceu girar. Então não era apenas traição, era destruição planejada. E por que me contar isso? Perguntou ela, desconfiada. Porque eu também fui usado e descartado. E quero derrubá-los. Mas, para isso, preciso de alguém por dentro. A partir daquele momento, Mariana não era mais apenas uma mulher ferida. Ela se tornava parte de um jogo perigoso. Voltou para casa com a mente fervendo. Pela primeira vez, não chorou. Planejou. Primeiro passo, recuperar o controle de si mesma. Ela começou a treinar cedo, correndo todas as manhãs, alimentando-se melhor, cuidando da aparência não para André, mas para ela mesma. Segundo passo, pesquisar discretamente sobre as empresas e movimentações financeiras de André e Camila. Eduardo enviava informações por meio de pendrives entregues em locais diferentes, sem nunca repetir o padrão. E, aos poucos, Mariana começou a ver as falhas na armadura dos inimigos. Um contato influente no cartório, um advogado disposto a trabalhar em sigilo, um investidor insatisfeito com as últimas decisões de André, cada peça se encaixava. Mas a grande reviravolta veio numa noite chuvosa, quando Mariana, seguindo uma pista de Eduardo, decidiu ir até um galpão no bairro industrial. Lá, escondida atrás de caixotes, ela viu André e Camila recebendo uma maleta de um homem estrangeiro. A cena parecia saída de um filme, gestos rápidos, envelopes trocados, olhares tensos. Ela gravou tudo com uma microcâmera escondida na bolsa. Agora, não era mais só um jogo emocional ou financeiro, era crime federal. Mariana sorriu pela primeira vez em semanas. Não um sorriso de alegria, mas de quem sabe que, finalmente, tinha o poder nas mãos. O próximo passo não seria apenas se defender. Seria destruir. Mariana não percebeu quando as lágrimas secaram. O que antes era dor, agora queimava como raiva. E, pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo novo, clareza. Ela sabia que não poderia simplesmente desaparecer e esperar que o mundo fosse justo. Se queria justiça, ou vingança, teria que construí-la. O primeiro passo foi retornar para a empresa, não como funcionária humilhada, mas como alguém que conhecia cada segredo, cada falha, cada porta que poderia ser aberta. Mariana passou semanas mapeando mentalmente o que sabia: contratos, negociações obscuras, relações perigosas que Carlos mantinha com fornecedores e políticos. Você vai mesmo se meter nisso? Perguntou Lara, sua melhor amiga, que assistia à transformação quase com medo. Carlos não joga limpo, e você sabe disso. Justamente por isso ele vai perder, respondeu Mariana, com um sorriso frio. Porque eu também não vou jogar. Foi então que entrou em cena Henrique, um advogado brilhante e estrategista implacável, conhecido por desmontar impérios inteiros com poucas palavras e documentos bem posicionados. Mariana não confiava totalmente nele, mas reconhecia que precisava de aliados poderosos. Você tem provas suficientes para derrubar ele e mais uns 3 diretores, disse Henrique, analisando a pasta que ela entregará. Mas, Mariana, uma queda assim tem consequências. Vai respingar em gente inocente. Ela respirou fundo. Inocente, Henrique, é quem não vê e não participa. Esses aqui viraram o rosto quando ele me destruiu. E quem se cala, consente. Enquanto isso, Carlos continuava sua escalada, cada vez mais arrogante, já ostentando seu novo relacionamento com Patrícia, uma mulher mais jovem, ambiciosa, como Mariana logo descobriria, perigosa. Patrícia não estava com ele por amor, ela queria controle, e via em Carlos apenas um degrau. Mariana percebeu a oportunidade. Se Patrícia queria poder, bastava oferecer um trono mais seguro, e puxar o tapete de Carlos quando ele menos esperasse. E foi exatamente isso que ela começou a planejar. O céu estava nublado naquela manhã, e Mariana sentiu que isso refletia exatamente o clima ao seu redor. Os últimos dias haviam sido de vitórias sutis, pequenos avanços que, para ela, eram grandes passos na reconstrução da própria vida. Mas também havia um peso no ar, como se todos ao seu redor estivessem guardando segredos. Nos corredores da empresa, olhares cruzavam-se rapidamente e se desviavam. Mariana, que agora ocupava uma posição mais alta, percebeu algo diferente. As conversas cessavam quando ela se aproximava. Antes, isso a intimidaria. Hoje, apenas a deixava mais atenta. Estão com medo de você, disse Sofia, sua nova aliada, aproximando-se com uma xícara de café nas mãos. Ou melhor, do que você pode descobrir. Mariana ergueu uma sobrancelha. E o que exatamente eu deveria descobrir?
Sofia deu um pequeno sorriso. Que nem todos os que sorriem para você estão realmente do seu lado. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Mariana o dia todo. No final da tarde, um envelope sem remetente foi deixado sobre sua mesa. Dentro, havia apenas uma foto: Lucas, seu ex-marido, entrando em um restaurante luxuoso de mãos dadas com Clara, a mesma mulher que, supostamente, havia se afastado dele depois do escândalo. O mais perturbador, porém, não era a imagem em si, mas a data impressa no canto, 2 dias atrás. Mariana fechou os olhos por um instante. Sentiu aquele velho aperto no peito, mas respirou fundo. Não ia permitir que essa nova traição a abalasse da mesma forma que antes. Agora, ela tinha um plano maior. No mesmo dia, recebeu uma mensagem anônima no celular. Se quiser saber toda a verdade, vá ao endereço abaixo. Sozinha. O endereço levava a um armazém abandonado na zona portuária. Mesmo sabendo que poderia ser uma armadilha, Mariana decidiu ir. Sabia que se quisesse expor todos os podres ao seu redor, teria que correr riscos. Chegando lá, o cheiro de ferrugem e maresia enchia o ar. Um homem encapuzado esperava encostado em uma pilha de caixotes. Ele falava baixo, quase num sussurro. Você está cercada por inimigos, Mariana. Lucas não é seu único problema. A mulher que você acha que é sua maior aliada, trabalha para ele. Mariana sentiu um arrepio na espinha. Quem? O homem hesitou. Sofia. Mariana sentiu o mundo girar por um instante. Sofia? Impossível. Durante semanas, ela tinha sido seu pilar, a voz amiga em meio à tempestade. Como poderia ser uma traidora? O homem encapuzado percebeu sua hesitação e continuou, a voz grave. Eu entendo seu choque, mas as aparências enganam. Sofia tem contatos diretos com Lucas e tem passado informações que comprometem você. Mariana apertou o punho, sentindo a raiva crescer. Por que ela faria isso? Dinheiro, poder, ou medo? Mas o motivo importa pouco agora. O que importa é que você precisa agir rápido, antes que seja tarde demais. Ela respirou fundo, processando a notícia. Naquele instante, compreendeu que sua batalha era muito maior do que imaginava. Estava cercada por um jogo de traições e alianças falsas, onde cada passo precisava ser calculado. De volta à cidade, Mariana decidiu confrontar Sofia. Marcou um encontro em um restaurante discreto. A tensão no ar era palpável. Sofia chegou com seu sorriso habitual, mas Mariana via nos olhos dela uma sombra de culpa. Sofia, preciso saber a verdade. Está me traindo? Sofia hesitou, então suspirou. Mariana, você não entende o que está em jogo. Não posso contar tudo agora, mas estou fazendo isso para te proteger. Proteger? Mariana riu, amarga. Me traindo às escondidas? Sofia olhou para baixo, a voz baixando. Há forças muito maiores que nós duas. Eu estou jogando um jogo perigoso também. Mas estou do seu lado, no meu jeito. O confronto terminou sem respostas claras, mas Mariana sabia que teria que redobrar a atenção. A partir dali, ninguém era totalmente confiável. Enquanto isso, Lucas e Clara seguiam seu jogo de manipulações, acreditando estar um passo à frente. Mas Mariana estava aprendendo a ser a sombra que se move silenciosamente atrás dos inimigos. Em um ato de ousadia, Mariana vazou uma parte das provas que tinha para um jornalista confiável, Gabriel, aquele que já havia se tornado um aliado crucial. As revelações começaram a mexer com os alicerces do império de Lucas, abalando a confiança de seus parceiros. Mas a resposta veio rápida e brutal. Durante uma visita ao apartamento, Mariana encontrou seu carro riscado, pneus furados e uma mensagem ameaçadora. Desista ou se arrependa. Mas ela não desistiria. No fim do dia, olhando para a cidade do alto de seu apartamento, Mariana sentiu a força que vinha da dor transformada em coragem. Sabia que a guerra estava apenas começando, e que, para vencer, teria que se tornar muito mais do que uma vítima. Mariana sabia que cada passo dali em diante precisava ser cauteloso. A revelação sobre Sofia a havia deixado em alerta máximo. Ela não podia mais confiar cegamente em ninguém, nem mesmo naqueles que pareciam seus aliados mais próximos. Ela convocou uma reunião com Gabriel, seu jornalista de confiança, para traçar uma estratégia de divulgação das provas contra Lucas e Clara, mas também para proteger sua própria segurança. Mariana, essa história vai abalar muita gente, alertou Gabriel, ao analisarem juntos os documentos. Você tem que estar preparada para as consequências, tanto públicas quanto pessoais. Estou pronta, respondeu ela com firmeza. Não vou mais ser a vítima. A partir daquele momento,
Mariana passou a usar seus contatos com mais inteligência. Estava em contato constante com Eduardo, o homem que havia trazido as primeiras informações sobre o esquema financeiro. A colaboração entre eles era crucial para montar um dossiê irrefutável. Mas o jogo não era só de estratégias e documentos. No campo emocional, Mariana enfrentava a solidão. Os poucos amigos que restavam evitavam se envolver demais, com medo das represálias. Sua família, que antes a apoiava, começava a se afastar sob pressão das fofocas e mentiras que circulavam. Foi nesse momento que um novo personagem entrou em cena, Rafael, um advogado recém-chegado à cidade, que havia acompanhado de longe a trajetória de Mariana. Ele procurou-a oferecendo ajuda profissional e um apoio que ia além do jurídico. Mariana, apesar da desconfiança inicial, percebeu que Rafael tinha algo diferente. Ele não queria se aproveitar da situação, nem tirar proveito. Queria, simplesmente, estar ao lado dela para lutar por justiça. Enquanto isso, Sofia continuava jogando seu próprio jogo, sempre um passo à frente, criando dúvidas, espalhando desinformação, confundindo aliados e inimigos. Mariana sabia que a batalha mental seria tão importante quanto a jurídica. A tensão aumentava a cada dia, até que uma noite, durante uma reunião sigilosa em um café, Mariana recebeu um telefonema que mudaria tudo. Mariana, eles sabem onde você está. Prepare-se. Era Eduardo, sua voz urgente do outro lado da linha. A guerra estava prestes a explodir. A notícia de Eduardo foi um choque, mas Mariana não se deixou abater. Sabia que o jogo ficaria mais perigoso, mas estava determinada a enfrentar cada desafio que surgisse. Nas horas que antecederam o telefonema, ela fez planos para proteger seus documentos e contatos. Fez backup de todas as provas e informações em vários locais, usando métodos seguros e encriptados. Preparou-se para possíveis invasões digitais e até físicas. Rafael se tornou seu escudo jurídico, orientando-a sobre como agir em situações de risco, garantindo que nenhuma atitude sua pudesse ser usada contra ela na justiça. Mas a verdadeira batalha estava por vir, aquela que se travava no campo invisível, onde informações falsas e ameaças anônimas criavam um clima sufocante. Na manhã seguinte, Mariana acordou com o som estridente do telefone. Era Gabriel, com uma notícia urgente. Mariana, vazaram fotos suas em eventos privados, junto com pessoas ligadas a Lucas. Estão tentando manchar sua reputação e criar uma imagem de que você é quem está envolvida em escândalos. Ela sentiu uma pontada de raiva, mas também uma faísca de lucidez. A guerra não era só sobre dinheiro ou poder, mas sobre quem controlaria a narrativa. Decidiu agir rápido. Em uma coletiva improvisada, Mariana falou para a imprensa com sinceridade e coragem, desmentindo as acusações e reafirmando seu compromisso com a verdade e a justiça. A reação foi imediata. Seus seguidores nas redes sociais aumentaram, mensagens de apoio vieram de todos os lados, mas os ataques também se intensificaram. No meio dessa tempestade, uma antiga amiga reapareceu, Helena, que havia se mudado para o exterior anos atrás, mas voltou para ajudar Mariana. Juntas, elas traçaram planos para desestabilizar Lucas e Clara de vez. Mariana sentia que, apesar dos golpes baixos, nunca estivera tão viva. A dor da traição, as mentiras e ameaças a forçaram a se reinventar e a descobrir uma força interior que jamais imaginara ter. A tempestade estava longe de passar, mas ela sabia que, no olho desse furacão, encontraria a paz para lutar até o fim. Com a ajuda de Helena, Mariana começou a reunir não apenas provas, mas também aliados que, até então, estavam silenciados ou com medo de se posicionar. Era hora de transformar o medo em força coletiva. A Fundação Renascença, idealizada por Mariana e seus novos parceiros, foi lançada como uma rede de apoio para vítimas de manipulação emocional e financeira. A iniciativa ganhou repercussão imediata, mobilizando não só mulheres, mas também homens que queriam justiça. Enquanto isso, Lucas sentia o cerco apertar. A pressão da mídia e dos processos judiciais começaram a afetar seus negócios, e ele sabia que precisava agir rápido. Em uma tentativa desesperada, tentou corromper membros do judiciário, mas encontrou resistência inesperada. Patrícia, percebendo o declínio de Lucas, começou a jogar seu próprio jogo para garantir sua posição no poder. Mariana viu nela uma inimiga tão perigosa quanto os demais, alguém que não hesitaria em pisar sobre qualquer um para sobreviver. Mas algo inesperado aconteceu. Sofia, a traidora revelada, procurou Mariana com um pedido de ajuda. Ela sabia que, se continuasse sozinha, seria destruída, e que a única forma de sobreviver era unindo forças com quem realmente queria justiça. Depois de uma conversa tensa,
as duas fizeram uma trégua provisória. Sofia entregou informações valiosas sobre uma operação secreta que Lucas estava preparando para fugir do país com parte do dinheiro desviado. Mariana e seus aliados se mobilizaram rapidamente. Com o apoio da Polícia Federal, montaram uma operação para interceptar Lucas antes que ele escapasse. Na madrugada decisiva, o avião particular dele foi impedido de decolar, e ele foi preso em flagrante, junto com cúmplices. Foi uma vitória suada, mas essencial. O império de mentiras começava a ruir, e Mariana sabia que ainda havia muito chão pela frente. Enquanto a cidade acordava para essa nova realidade, Mariana olhou pela janela do seu apartamento, sentindo pela primeira vez o gostinho da vitória. Capítulo 5 – Renascendo das cinzas. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas do apartamento de Mariana, trazendo uma sensação diferente daquela manhã. Havia no ar uma mistura de alívio, tensão e esperança. A prisão de Lucas havia mudado tudo, mas também revelado o quanto ainda havia para reconstruir. Mariana sentiu a pele arrepiar enquanto lembrava das horas que passaram naquela madrugada tensa. O esforço conjunto da equipe, a adrenalina, o medo constante de que algo pudesse dar errado, tudo havia valido a pena. Mas ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Com Lucas atrás das grades, era hora de recuperar a sua própria vida, seu nome e reputação. A Fundação Renascença começava a ganhar força, e Mariana estava determinada a usar sua história para ajudar outras pessoas a se libertarem das próprias prisões. Porém, nem tudo era paz. Patrícia, com sua ambição voraz, não desistiria tão facilmente. Mariana já sentia os movimentos dela nos bastidores, tentando reconstruir alianças e minar os esforços da Fundação. A cada desafio, Mariana crescia. Cada dificuldade era combustível para sua transformação. Ela já não era mais a mulher que chorava no altar. Era uma guerreira, uma voz que se recusava a ser silenciada. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, sentia o olhar de admiração de muitos, o respeito que vinha do reconhecimento de sua luta e coragem. E, no fundo, sabia que ainda haveria muitas noites difíceis, mas também sabia que jamais desistiria. Capítulo 5, Parte 1. Renascendo das cinzas, o despertar de uma líder. Mariana sentou-se na varanda de seu apartamento, o sol quente da manhã iluminando seu rosto. Depois de meses de luta, sentia que estava finalmente no controle da própria vida. Mas a sensação de vitória ainda vinha acompanhada de um peso, o custo de toda aquela batalha. Ela lembrava das noites em claro, das lágrimas silenciosas e do medo que ainda rondava seus pensamentos. Cada cicatriz, visível ou invisível, era um lembrete da mulher que foi, e da mulher que se tornava. A Fundação Renascença não era apenas um projeto, era sua missão. Ajudar outras mulheres a encontrarem a força que ela havia descoberto. No entanto, os ataques não cessaram. Patrícia intensificava suas investidas nos bastidores, tentando desestabilizar a fundação, minar doações e difamar Mariana. Mas ela não estava sozinha. Rafael, agora seu braço direito, ajudava a construir defesas jurídicas sólidas contra as tentativas de sabotagem. Uma manhã, enquanto revisava documentos, recebeu uma ligação urgente de Eduardo. Mariana, temos um problema. Alguns dos nossos contatos foram ameaçados, e tem gente infiltrada tentando sabotar a investigação. Mariana fechou os olhos por um momento. O jogo ainda não havia terminado. Reúna a equipe. Vamos reforçar a segurança e acelerar as denúncias. Não podemos recuar agora. A Fundação Renascença ganhou força rapidamente, mas com isso vieram novos desafios. Mariana percebeu que as ameaças não eram apenas externas, mas também internas. Havia pessoas próximas que começavam a duvidar dela, pressionadas por interesses obscuros. Um dos membros da diretoria foi flagrado repassando informações sigilosas para os adversários de Mariana. A decepção foi grande, mas a lição foi clara: em tempos de guerra, nem todos estão do seu lado. Com a ajuda de Rafael e Eduardo, Mariana implementou sistemas mais rigorosos de segurança, filtrando aliados e criando uma rede sólida de confiança. Enquanto isso, Patrícia ampliava seu círculo de influência, tentando manchar a imagem da fundação com acusações infundadas. Mariana usou isso para expor as contradições da rival, fortalecendo seu próprio posicionamento público. Mas a reviravolta veio quando um vídeo comprometedor surgiu nas redes sociais, mostrando Patrícia em uma negociação suspeita. A mídia foi rápida em abraçar a notícia, e o império de Patrícia começou a ruir. Mariana viu ali uma oportunidade de virar definitivamente o jogo. Com inteligência e cautela, iniciou uma campanha para restaurar sua imagem e ampliar o alcance da fundação.
A cada passo, Mariana se aproximava mais de sua verdadeira missão, não apenas se vingar, mas transformar sua dor em uma força capaz de mudar vidas. A força da verdade e as alianças que salvam. A divulgação do vídeo comprometeu Patrícia de forma irreversível. O círculo de poder que ela construíra começou a desmoronar, e seus aliados, antes fiéis, agora se afastavam, temerosos de serem associados à sua queda. Mariana sentiu a satisfação da justiça chegando, mas sabia que não podia se acomodar. Em tempos de tempestade, os inimigos se reinventam, e a sua missão era mais do que uma vingança pessoal. Era um compromisso com todas as mulheres que já haviam sido silenciadas. Com o apoio crescente da mídia e da população, Mariana ampliou as atividades da Fundação Renascença, criando projetos de capacitação profissional, grupos de apoio psicológico e campanhas de conscientização. Rafael tornou-se um parceiro incansável, não só na esfera jurídica, mas também como suporte emocional, ajudando Mariana a encontrar equilíbrio entre sua vida pessoal e a luta pública. Porém, as noites ainda eram marcadas por momentos de solidão e dúvidas. A lembrança das traições, da humilhação no altar, e das batalhas travadas mexiam com seu coração. Mas ela estava decidida a não permitir que essas sombras a definissem. Em uma conferência internacional, Mariana foi convidada para contar sua história e apresentar os resultados da fundação. O reconhecimento mundial foi um marco que a encheu de esperança e motivação. Enquanto isso, Lucas, ainda preso, tentava recuperar sua influência por meios ilegais, mas estava cada vez mais isolado. Seus aliados caíam um a um, e o império que construiu se despedaçava diante de seus olhos. Mariana sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas pela primeira vez, sentia que o futuro era seu para conquistar. A noite em Lisboa estava densa, coberta por uma névoa fria que engolia os postes de luz, transformando-os em pontos borrados no horizonte. Mariana caminhava rápido pelas ruas estreitas, sentindo cada pedra irregular da calçada sob seus saltos. O som apressado de seus passos ecoava, misturado ao bater acelerado do coração. Horas antes, ela tinha recebido uma ligação anônima. A voz, disfarçada e urgente, dizia apenas: "Se quiser saber quem realmente está contra você, vá até a Rua da Alfândega, número 212. Hoje. Às 10. Mariana não sabia se era uma armadilha ou um presente do destino. Mas, desde que sua vida tinha virado de cabeça para baixo, ela havia aprendido a enfrentar qualquer tempestade de frente. Ao se aproximar do número indicado, percebeu uma porta de ferro enferrujada e um letreiro quase apagado que dizia Antiquário Mendes. A loja parecia abandonada há anos, mas uma luz fraca escapava pelas frestas da porta. Mariana respirou fundo, empurrou a porta e entrou. O cheiro de madeira velha e poeira a envolveu, mas o que mais chamou sua atenção foi a figura no fundo da sala. Uma mulher alta, cabelos grisalhos presos em um coque firme, a observava com um olhar afiado. "Você é mais corajosa do que pensei", disse a mulher, com um leve sorriso. "Não é todo mundo que segue um chamado às cegas." "Quem é você?" Mariana perguntou, tentando esconder o nervosismo. "Alguém que sabe exatamente quem está destruindo a sua vida, e por quê." A mulher se apresentou como Helena Duarte, ex-secretária de um empresário influente em Lisboa, o mesmo homem que Mariana acreditava ser apenas um adversário de negócios. Mas, segundo Helena, ele estava por trás de toda a rede de intrigas que Mariana vinha enfrentando. "Ele não age sozinho", continuou Helena. "E a pior parte, é que há alguém muito próximo de você que trabalha para ele." O ar ficou pesado. Mariana sentiu um frio subir pela espinha. "Próximo? Quão próximo?" Ela perguntou, a voz quase falhando. Helena hesitou, como se pesasse as palavras. "Perto o suficiente para saber cada passo seu, e cada segredo que você guarda." Mariana tentou controlar a respiração. As imagens passaram pela mente: amigos, colegas, pessoas que ela ajudou. Mas a possibilidade mais dolorosa surgia como uma lâmina afiada. Alguém que ela ainda amava ou confiava podia estar contra ela. "Eu preciso de provas", disse Mariana. Helena assentiu. "É por isso que você veio. Amanhã à noite, no Hotel Miradouro, ele terá um encontro com todos os que trabalham para ele. Eu consigo colocar você lá dentro. Mas, Mariana, você precisa estar preparada, porque vai ver coisas que vão mudar tudo." Aquela noite parecia não ter fim. Mariana saiu do antiquário com a cabeça fervendo. A brisa fria que vinha do Tejo não conseguia apagar o calor que queimava por dentro. As palavras de Helena ecoavam como um tambor: "Alguém muito próximo de você trabalha para ele." Chegou em casa sem ligar nenhuma luz, apenas para observar se alguém a seguia.
Não viu nada suspeito, mas a sensação de ser observada não desapareceu. Tirou os sapatos, foi até a cozinha e serviu um copo de vinho, algo que raramente fazia desde que a vida tinha se transformado em um campo de batalha. Encostada no balcão, pensou em cada pessoa que estava à sua volta nos últimos meses: João, seu sócio; Clara, sua amiga de infância; Afonso, que nos últimos tempos tinha se aproximado demais, e até mesmo Vera, a estagiária dedicada que parecia estar sempre pronta para ajudar. O problema é que todos, de alguma forma, sabiam detalhes demais da sua vida. E isso significava que todos eram suspeitos. O encontro no Miradouro. No dia seguinte, Mariana seguiu as instruções de Helena à risca. Vestiu um vestido preto discreto, cabelo preso, maquiagem leve, no pulso, um relógio cuja pulseira escondia uma microcâmera, cortesia de Helena. Entre pela cozinha de serviço às 20h45, disse a mulher ao entregar o equipamento. Eu já comprei seu uniforme. Você vai entrar como garçonete. Mariana, que nunca na vida imaginou servir mesas, agora via aquilo como uma das maiores oportunidades para descobrir a verdade. Ao chegar ao Hotel Miradouro, respirou fundo e entrou pela lateral. Um funcionário mal-humorado nem olhou duas vezes antes de lhe entregar uma bandeja e mandar seguir para o salão privado no último andar. O ambiente era luxuoso, com vista panorâmica para Lisboa iluminada. As cortinas de veludo, o lustre de cristal e o aroma de charuto denunciavam que ali não se reuniam pessoas comuns. Ela circulou pelo salão, servindo taças de champanhe, enquanto observava rostos e captava conversas. Foi quando viu. No canto, sentado à mesa central, estava o empresário que Helena tinha mencionado. Ao lado dele, João. O impacto foi tão forte que Mariana quase deixou a bandeja cair. João, seu sócio, aquele que ela defendia até contra críticas injustas, sorria e cochichava algo no ouvido do homem que vinha sabotando seus negócios. O coração de Mariana disparou. Ela sabia que precisava manter a postura. Caminhou lentamente até a mesa vizinha, fingindo servir, e a microcâmera registrou tudo. Ela não desconfia de nada, dizia João, rindo baixo. E amanhã, quando assinarmos o contrato falso, vai ser tarde demais para ela reagir. O empresário soltou uma gargalhada. Excelente. Depois disso, Mariana estará fora do jogo para sempre. Aquela frase cravou-se como uma lâmina na mente dela. O confronto silencioso. Mariana terminou o serviço naquela noite como se fosse uma atriz interpretando um papel. Mas por dentro, a raiva crescia em ondas. Saiu do hotel pela porta lateral, entregou o equipamento a Helena, ainda na calçada, disse: Eu tenho tudo. Helena sorriu. Então agora é a sua vez de jogar. O plano começou a nascer ali mesmo. Mariana não iria apenas expor João e o empresário. Ela faria com que eles próprios se destruíssem. O dia da virada. Na manhã seguinte, João entrou no escritório como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Mari. Ele usou aquele tom amistoso que sempre usava quando queria manipular o ambiente. Está pronta para a reunião de hoje? Claro, respondeu ela, controlando a expressão. Vai ser um dia decisivo. João sorriu, satisfeito. Às 15 horas, estavam todos reunidos na sala de conferências: Mariana, João, o empresário e 2 advogados. Sobre a mesa, o contrato que supostamente garantiria uma fusão lucrativa. Mariana esperou o momento certo. Antes que João pudesse apresentar o documento, ela colocou um tablet sobre a mesa e deu play no vídeo gravado na noite anterior. As vozes eram claras. A imagem mostrava João e o empresário planejando enganá-la. O silêncio foi ensurdecedor. O empresário se levantou abruptamente, olhando para João com fúria. Você é um idiota. Gravado dentro de um hotel? Você quer me destruir? João gaguejou, tentando explicar. Mas Mariana se levantou, olhou para os dois e disse com firmeza: A diferença entre vocês e eu é que eu jogo limpo. Mas agora, o jogo acabou. Ela recolheu o contrato, rasgou-o diante deles e saiu da sala sem olhar para trás. Consequências imediatas. A gravação viralizou no meio empresarial. Em menos de 48 horas, João foi afastado do conselho da empresa e investigado por fraude. O empresário, por sua vez, teve contratos rescindidos e viu sua reputação afundar. Mas para Mariana, aquilo não era apenas vingança. Era libertação. Ainda assim, ela sabia que a guerra não tinha terminado. A cada vitória, novos inimigos surgiam, e ela estava pronta para enfrentá-los. Capítulo 6 – O inimigo invisível. A vitória contra João e o empresário parecia definitiva,
mas Mariana aprendeu cedo que o mundo dos negócios e das relações humanas nunca fica em silêncio por muito tempo. Sempre há alguém movendo peças nas sombras. Na manhã seguinte ao escândalo, ela acordou com o telefone vibrando incessantemente. Mensagens, e-mails e notificações se acumulavam, misturando elogios, propostas e ameaças veladas. Você mexeu com gente grande, dizia um e-mail anônimo. E agora, Mariana, vamos ver quanto tempo você consegue ficar de pé. Ela respirou fundo, tomando café diante da janela. Lá fora, Lisboa parecia seguir seu ritmo normal, carros passando, turistas fotografando, crianças correndo na praça. Mas para Mariana, a cidade inteira parecia esconder algo. Um convite suspeito. No meio da avalanche de notificações, uma chamou a atenção, um convite para um leilão de arte beneficente. Não havia remetente identificado, mas o conteúdo era claro. Presença essencial. Haverá oportunidade única para você. Qualquer outra pessoa ignoraria. Mas Mariana sabia que convites assim nunca eram inocentes. E se havia uma oportunidade única, podia significar duas coisas, uma armadilha ou uma pista. Ligou para Helena, que imediatamente ficou em alerta. Eu vou com você, disse a informante. Mas precisamos de olhos e ouvidos no local. Acha que vale o risco? Acho que, se não formos, alguém vai agir no nosso lugar. E prefiro estar no controle da situação. O leilão. O evento aconteceu em um palacete antigo, iluminado por lustres dourados e tomado por pessoas da elite. Mariana entrou usando um vestido vinho justo, que a destacava sem parecer provocativo. Helena, elegante como sempre, parecia parte natural daquele cenário. No palco, obras raras eram exibidas e disputadas a preços absurdos. Mas Mariana não estava ali pela arte. Seus olhos vasculhavam o salão, observando expressões, gestos, conversas sussurradas. Foi então que viu algo que a fez gelar. Clara, sua amiga de infância, sorrindo ao lado de Afonso, aquele mesmo que vinha se aproximando demais nos últimos tempos. Eles riam, trocavam olhares cúmplices, e entregavam envelopes discretamente a um homem que Mariana não reconhecia. Helena percebeu a reação dela. Quem sou? Clara, um amigo. Mariana apertou os lábios. Ou pelo menos era isso que eu achava. O leilão vira jogo sujo. Quando um quadro foi anunciado, o leiloeiro revelou que a peça pertencia a uma coleção privada e que parte do valor arrecadado iria para uma causa beneficente. Mas Helena, atenta, sussurrou. Esse quadro não é original. É uma falsificação. Mariana arregalou os olhos. Você tem certeza? Absoluta. Eu já vi o original em Paris. A ficha caiu, o leilão era fachada para lavagem de dinheiro. E Clara, sua melhor amiga, estava no centro de tudo. O confronto velado. Após o evento, Mariana seguiu Clara até o Jardim dos Fundos, onde poucos convidados circulavam. Que coincidência te encontrar aqui, disse Mariana, com um sorriso gelado. Clara não se abalou. Mariana. Você sumiu, está tão ocupada que nem lembra dos velhos amigos? Velhos amigos não mentem e não lavam dinheiro usando obras falsificadas. O sorriso de Clara vacilou por um instante, mas logo voltou. Cuidado com o que fala. Isso é perigoso. Mais perigoso é me subestimar. Elas se encararam por alguns segundos, até Afonso aparecer, interrompendo a tensão. Mariana, que surpresa. Ele parecia nervoso. Foi o suficiente para Mariana entender, ele também estava envolvido. O novo plano. Naquela noite, já em casa, Mariana ligou para Helena. Não vamos só expor o esquema deles, disse. Vamos usar a própria rede que criaram para derrubar todos de uma vez. E como pretende fazer isso? Mariana sorriu. Amanhã, vou colocar um quadro falso no leilão deles. Mas o comprador vai ser a polícia. O golpe. 2 dias depois, o leilão clandestino começou em um galpão reformado na zona ribeirinha. Mariana, disfarçada, levou a peça cuidadosamente embalada. A obra tinha algo especial, um chip escondido que transmitia áudio e vídeo em tempo real para a polícia. Quando o martelo do leiloeiro bateu, a operação começou. Homens armados da polícia invadiram o local, prendendo colecionadores, intermediários e falsificadores. No meio da confusão, Mariana viu Clara sendo algemada. Seus olhares se cruzaram, e a antiga amiga disse apenas: Você vai pagar por isso. O inimigo que resta. Mesmo com a vitória, Mariana sabia que ainda havia alguém maior por trás de tudo. As ameaças anônimas continuavam, agora mais intensas. Na última mensagem, uma frase se destacou.
Você cortou os galhos, mas a raiz continua viva. E Mariana entendeu, o verdadeiro inimigo ainda estava escondido. E quando se revelasse, seria o confronto final. Capítulo 7, O dono do tabuleiro. Mariana já estava acostumada a lidar com inimigos perigosos, mas aquele que ainda não tinha rosto era diferente. Ele, ou ela, parecia prever todos os seus passos, como se tivesse acesso aos seus pensamentos. A cada vitória, uma nova armadilha surgia. A cada passo à frente, alguém puxava o chão sob seus pés. A mensagem que mudou tudo. Numa manhã fria, o telefone de Mariana tocou. O número era desconhecido, mas ela atendeu. Mariana, se quer respostas, vá sozinha até o Miradouro da Graça. Meio-dia. Não traga ninguém. A voz era masculina, calma, e tinha um sotaque difícil de identificar. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. Helena não gostou nada da ideia. Isso é obviamente uma armadilha. Eu sei. Mas preciso ir. Se for o inimigo, talvez seja a única chance de olhar nos olhos dele. O encontro no alto da cidade. Ao chegar, o miradouro estava quase vazio. Apenas um homem de terno preto, sentado num banco, observava Lisboa como se fosse dele. Quando ela se aproximou, ele se levantou. Mariana, finalmente. Quem é você? Perguntou ela, mantendo distância. Sou apenas o dono do tabuleiro. Todos aqueles com quem você brigou, eram só peões. Clara, João, Afonso, todos trabalhavam para mim. Mariana sentiu o estômago revirar. Por quê? Porque eu. Por que você apareceu onde não devia? E por que tem algo que eu quero? O arquivo secreto. O homem explicou que, anos atrás, o pai de Mariana havia sido sócio de uma empresa multinacional envolvida em corrupção internacional. Antes de morrer, ele roubou um arquivo capaz de derrubar políticos, empresários e até líderes de outros países. Esse arquivo está escondido. E você é a única que pode encontrá-lo, disse ele. E se eu não cooperar? O sorriso dele foi lento e calculado. Então, Mariana, todos que você ama vão desaparecer. A chantagem. No mesmo dia, Mariana recebeu fotos, Helena sendo seguida, a sua mãe entrando em casa com um estranho, e um carro estacionado próximo ao prédio de um amigo de infância. O recado era claro, ele podia alcançá-la em qualquer lugar. O contra-ataque. Mariana passou a noite inteira acordada, planejando. Não podia simplesmente entregar o arquivo, mas também não podia ignorar a ameaça. Com Helena ao seu lado, decidiu fazer o que sempre fez de melhor, virar o jogo. Vamos fazer ele acreditar que estamos obedecendo, disse Mariana. Enquanto isso, vamos caçar ele de dentro para fora. A armadilha dupla. Seguindo pistas antigas deixadas por seu pai, Mariana e Helena chegaram a um cofre escondido no armazém abandonado. Dentro, havia um pendrive criptografado. Elas sabiam que aquele dispositivo era valioso demais para ser entregue. Então criaram uma cópia adulterada, um arquivo que parecia real, mas que continha um rastreador invisível. O plano era simples, deixar que o inimigo pegasse o pendrive falso e segui-lo até o seu esconderijo. O momento da entrega. A entrega foi marcada num cais escuro, à meia-noite. Mariana apareceu com o pendrive falso e o entregou ao homem de terno. Inteligente da sua parte, disse ele, examinando o objeto. Espero que tenha feito a escolha certa. Ele entrou num carro preto e desapareceu. Helena, que observava à distância, ligou o rastreamento. Peguei o sinal. Ele está indo para... Ela parou de falar, chocada. Para um prédio do governo. A revelação final. Quando chegaram ao local, perceberam que não era apenas um prédio do governo. Era um centro de operações secretas, protegido por seguranças armados e câmeras em cada canto. Ele não é só um criminoso, sussurrou Helena. Ele é parte do próprio sistema. Mariana sentiu o peso daquela descoberta. Não estava enfrentando um homem. Estava enfrentando uma rede inteira. E, pela primeira vez, percebeu que essa guerra estava apenas começando. Capítulo 8, O inimigo dentro. Mariana e Helena passaram a madrugada inteira observando o prédio do governo. O sinal do rastreador estava fixo no último andar, e a presença de guardas fortemente armados deixava claro que não era um lugar qualquer. Ele não é apenas um criminoso infiltrado, disse Mariana, em voz baixa. Ele é protegido. Isso muda tudo. Helena concordou. Isso significa que não podemos confiar em ninguém. O jogo de espelhos. No dia seguinte, Mariana recebeu uma ligação de um número oficial do ministério. A voz do outro lado era de uma mulher elegante e autoritária.
Mariana Costa? Aqui é a diretora Silvia Duarte. Precisamos conversar sobre sua segurança. Seguindo o instinto, Mariana gravou toda a conversa. A diretora dizia querer protegê-la, mas oferecia poucas informações concretas. A cada pergunta, respondia com frases ensaiadas. Se quer mesmo me ajudar, me diga quem é o homem de terno preto, exigiu Mariana. Do outro lado, silêncio. Depois, a ligação caiu. A tentativa de silenciamento. Naquela mesma tarde, Mariana foi seguida por 2 homens. Ao virar numa rua sem saída, eles avançaram. Um segurou seu braço com força, enquanto o outro dizia: esqueça o que viu no cais. Você ainda pode viver. Mariana reagiu com a mesma coragem que vinha acumulando nos últimos meses, acertou um golpe certeiro no agressor e correu. Helena apareceu com o carro, freando bruscamente. Entra! Gritou ela. Quando escaparam, Helena revelou: esses 2 são ex-agentes da Segurança Nacional. Isso está pior do que imaginávamos. A descoberta dentro do governo. Usando o rastreador, elas conseguiram identificar um padrão. O homem de terno visitava o prédio sempre à mesma hora, mas depois ia para um endereço residencial discreto. Ao invadirem o local, descobriram algo chocante: não era apenas a casa dele. Era um ponto de encontro para reuniões clandestinas com figuras políticas de alto escalão. Havia gravações, documentos e até contratos ilegais envolvendo obras públicas, lavagem de dinheiro e compra de votos. Helena olhou para Mariana com um brilho nos olhos. Se expormos isso, não é só ele que cai. Cai meio governo. O dilema mortal. Mas essa revelação trouxe um problema. Se divulgassem tudo de uma vez, seriam caçadas por forças muito mais poderosas do que qualquer criminoso isolado. Se esperassem, poderiam juntar mais provas, mas isso significava correr o risco de serem descobertas. Estamos numa partida de xadrez contra alguém que tem todas as peças, disse Mariana. Mas ainda temos a rainha. Helena sorriu. E vamos usá-la. A traição inesperada. No dia seguinte, Mariana recebeu uma mensagem de um contato que acreditava ser confiável, um jornalista investigativo chamado Paulo. Ele dizia ter informações que poderiam derrubar o homem de terno. Quando se encontraram, Paulo revelou algo estarrecedor. Mariana, o arquivo que o seu pai escondeu não está completo. A outra metade está com uma pessoa que você conhece muito bem. Quem? Perguntou ela, com o coração acelerado. Paulo respirou fundo. Helena. O choque. Mariana ficou em silêncio. 1000 pensamentos passaram por sua mente. Helena, a amiga leal, a parceira de todas as batalhas, estaria escondendo algo esse tempo todo? Paulo mostrou uma prova, uma foto antiga, do pai de Mariana entregando um envelope para Helena, anos antes da morte dele. Você acha que ela te contou tudo? Provocou Paulo. Ou acha que ela está jogando dos 2 lados? O próximo passo. A dúvida corroía Mariana. Ela precisava confrontar Helena, mas sabia que, se estivesse errada, poderia destruir a única aliança verdadeira que tinha. Ao mesmo tempo, o homem de terno estava cada vez mais perto de conseguir o que queria. E agora Mariana percebia que, talvez, a traição estivesse mais próxima do que imaginava. O jogo não era mais sobre derrotar um inimigo. Era sobre descobrir quem realmente estava do seu lado. Capítulo 9 – O coração da mentira. Mariana caminhava de um lado para o outro na sala, com o envelope que Paulo lhe entregará sobre a mesa. A foto antiga parecia gritar com ela, Helena e seu pai, juntos, trocando um pacote que poderia ser qualquer coisa, ou poderia ser o resto da verdade. A porta se abriu e Helena entrou, ofegante. Mariana, temos um problema. Eles sabem que temos as gravações. Mariana a encarou com frieza. Antes disso, precisamos conversar. O confronto. Há quanto tempo você tem isso? Perguntou Mariana, deslizando o envelope sobre a mesa. Helena olhou, por um instante, seu rosto se endureceu. Depois, respirou fundo. Não é o que parece. Então me explica. Porque eu vejo a minha melhor amiga recebendo algo do meu pai, anos antes dele ser morto, e nunca me contou. Helena hesitou. Eu guardei porque ele pediu. Disse que um dia você ia precisar, mas que não era a hora. Eu estava tentando te proteger. Mariana se aproximou. Ou estava tentando proteger a si mesma. A revelação. Helena tirou do bolso um pendrive. Está aqui. A outra metade do arquivo. Dentro havia gravações de conversas entre o homem de terno e ministros, inclusive falando sobre a morte de João Costa, o pai de Mariana. Mariana, o seu pai não foi morto por acaso.
Ele ia denunciar o esquema. Mariana sentiu o mundo girar. E você sabia? Eu sabia que ele corria perigo. Não sabia que iam até o fim. O ataque. Antes que pudessem continuar, a janela se estilhaçou. Um disparo atingiu a parede, centímetros de Mariana. Helena puxou-a para baixo, enquanto mais tiros atravessavam o vidro. Eles nos encontraram. Gritou Helena. As duas correram para o carro, mas, ao virar a esquina, viram um bloqueio. Homens armados fechavam a rua. Helena acelerou para uma rua lateral, mas outro carro apareceu, forçando-as a baterem contra uma cerca. O sequestro. Mariana acordou com um gosto metálico na boca e as mãos amarradas. Estava num galpão escuro, iluminado apenas por uma lâmpada pendurada. O homem de terno estava à sua frente. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Você matou meu pai, disse Mariana, com raiva. Ele sorriu, sem negar. Seu pai não entendeu que certas verdades não podem ser reveladas. Mas você, talvez possa ser mais inteligente. A proposta é imoral. Me entregue todos os arquivos e desapareça. Em troca, você vive. E sua amiga também. Mariana pensou por um segundo. E se eu recusar? O sorriso dele sumiu. Então, sua história acaba aqui. A virada. Quando ele saiu, Mariana sussurrou para Helena, que estava amarrada ao lado. Está na hora de usar a rainha. Helena assentiu. Elas haviam escondido um mini transmissor no pendrive. Enquanto eram levadas, ele transmitia a localização para Paulo, que prometera ajudar. De repente, um som de sirenes ecoou. O galpão foi invadido por uma força-tarefa, mas, no meio do caos, o homem de terno escapou. O novo inimigo. Paulo se aproximou. Conseguimos salvar vocês, mas ele ainda está solto. Mariana olhou para Helena. Então o jogo continua. Paulo hesitou. Tem mais uma coisa. O homem de terno não é o chefe. Ele responde a alguém muito mais perigoso. E essa pessoa está mais perto do que vocês imaginam. Mariana sentiu um arrepio. Quem? Paulo respirou fundo. A diretora Silvia Duarte. Capítulo final, quando o jogo acaba. O silêncio antes da tempestade. Meses haviam se passado desde a prisão de Silvia Duarte. A mídia ainda falava sobre o caso, mas Mariana sabia que aquilo era apenas a superfície. A verdadeira rede criminosa, o círculo, continuava viva, espalhada como raízes invisíveis. Durante esse tempo, Mariana e Helena se infiltraram silenciosamente nesse mundo, recolhendo informações e conquistando aliados improváveis. Paulo, agora totalmente ao lado delas, usava sua influência para abrir portas que antes pareciam blindadas. O convite final. Numa noite chuvosa, Mariana recebeu um envelope de papel grosso. Dentro, apenas uma frase. Venha sozinha. O círculo quer conversar. Última chance. O endereço era uma mansão isolada, às margens do Tejo. Ela sabia que era arriscado, mas também sabia que não haveria segunda oportunidade. A reunião dos predadores. Ao entrar, encontrou uma sala oval, iluminada apenas por luzes douradas. Em torno de uma mesa de mármore, 7 figuras encapuzadas observavam-na em silêncio. O homem no centro retirou o capuz. Mariana, ou devo chamá-la de a nova rainha do tabuleiro? Outro completou. Você eliminou Silvia, destruiu operações inteiras. Mas por quê? Poderia ter ficado rica. Mariana manteve o olhar firme. Porque vocês destroem vidas. Porque meu pai morreu por causa de vocês. E porque chegou a hora do jogo acabar. O checkmate. Ela colocou um pendrive sobre a mesa. Aqui está tudo. Contas, transações, nomes, localização dos bens. Tudo foi enviado a promotores, jornalistas e à Interpol. O homem central se inclinou, rindo baixo. Você acha que isso nos derruba? Nós somos o sistema. Foi quando as portas se abriram e dezenas de agentes armados invadiram o salão. Helicópteros iluminaram a propriedade. Mariana sorriu. O sistema pode até ser grande, mas nada resiste à luz. A limpeza. Em poucas horas, o núcleo do círculo foi desfeito. Mariana assistiu à cena sem euforia. Sabia que ainda existiam peças menores espalhadas, mas a estrutura principal estava quebrada. Helena aproximou-se. Acabou. Mariana respirou fundo. Não, agora é que começa. Mas desta vez, sem correr. Vamos reconstruir, mas para proteger, não destruir. O recomeço. Meses depois, Mariana inaugurava uma fundação dedicada a apoiar vítimas de abusos corporativos e políticos. Sua imagem agora estava associada não à vingança,
mas a força e a justiça. Paulo discursou no evento. Mariana não apenas sobreviveu ao pior, ela transformou dor em arma para proteger outros. Helena, ao lado dela, sussurrou: viu? Você venceu. Mariana sorriu, olhando para o horizonte. Não, nós vencemos. Últimas palavras. Naquele dia, ao cair da noite, Mariana ficou sozinha no terraço. O vento do Tejo batia em seu rosto. Pela primeira vez em anos, não havia medo, apenas determinação. Pai, murmurou. O jogo acabou. E desta vez, nós ganhamos.